Quero justificar a ausência do nosso irmão evangelista Emerson nessa noite. O Emerson que trouxe a palavra do Senhor muito abençoadora nessa escola dominical. Infelizmente foi acometido de uma cólica renal. Deve estar aí nos assistindo, Emerson, que Deus abençoe a sua vida, que você se recupere rapidamente. Então, à tarde ele nos convidou para trazer a palavra, né, sem condições de estar aqui nessa noite. Então, ore pelo nosso irmão Emerson. Pois o Emerson vai dar notícia para a gente espalha no grupo da igreja, tá bom? Quero lembrar também aqueles que têm os seus dízimos e ofertas, a igreja, você pode fazer por Pix também, por transferência, ou ainda, se preferir, você pode fazer contato conosco, até com os presbíteros ou diáconos da nossa igreja, e você poderá fazer a sua contribuição, a sua oferta. Irmãos, eu quero convidá-los para nós abrirmos o texto do Salmo 40, Salmo 40, eu vou fazer apenas a leitura dos 3 primeiros versículos do Salmo 40. Iria fazer a leitura de todo ele, mas farei apenas os 3 primeiros versículos, que afinal é o texto em que nós pretendemos trazer a reflexão, a palavra nessa noite a todos. Leiamos então Salmo 40, versículos de 1 a 3, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Oremos mais uma vez. Pai de amor, de bondade e misericórdia, agora quando estamos diante da sua palavra, nós pedimos que tu venha, Senhor, falar ao nosso coração. Usa-nos, Senhor, na transmissão do teu recado nesta noite, que venha ao encontro aquilo que o nosso coração precisa ouvir, ó Pai, do Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, utilizando uma frase que eu ouvi de um dos ministros do STF, claro que em uma outra circunstância, ele disse: vivemos tempos estranhos. E de fato, depois de um ano de início aí dessa pandemia, nós estamos novamente confinados aí em nossas casas, em nossos lares, os nossos cultos novamente num formato virtual. Infelizmente são tempos difíceis, obrigado. Infelizmente é um tempo onde uma nova cepa, uma nova variante aí da Covid-19 nos coloca novamente aí no estado de alerta, né? Saímos da fase vermelha e agora inventaram até que apelidaram de fase roxa, né? E talvez, se tiver pior que isso, deve ser a preta, né? Depois disso que seria o lockdown completo. Nós estamos de fato, irmãos, vivendo tempos estranhos, né? Tempos capazes de fato de trazer muitas preocupações para a nossa vida, preocupações com a família, preocupações com o trabalho, preocupações com o sustento da casa, preocupações com a educação dos nossos filhos, como vai ficar, e talvez o reflexo venha aí a longo prazo, e até mesmo da atuação da igreja, como nós faremos, né, nos próximos domingos, como será feito todo o trabalho do Senhor. E por estas e outras razões, irmãos, nós continuamos caminhando aí em um mundo ainda mais ameaçador da nossa paz, da nossa alegria, da nossa segurança, da própria vida, e pior ainda, né, que consome muitas vezes as nossas esperanças e também os nossos sonhos. Por isso que eu fiz a escolha nessa tarde do Salmo 40, para a gente refletir nesses 3 primeiros versículos. Bom, este é um dos salmos mais conhecidos, é um salmo que muitos pregaram, muitos já fizeram músicas em cima desse texto, eu mesmo já devo ter pregado algumas vezes, dado estudos algumas vezes sobre o Salmo 40, o salmo escrito por Davi, e que embora nós não saibamos exatamente o que motivou, o que estava no coração exatamente de Davi, o que ele exatamente estava passando, o fato é que nos 3 primeiros versos, nós vemos primeiro revelando a rendição do salmista a Deus e também o desafio que ele sente de esperar e confiar no Senhor. E ainda revela a resposta de Deus como algo que é surpreendente e algo que é uma resposta totalmente completa. Depois, uns demais versículos que você não vai ler agora, senão você não vai prestar atenção no que eu vou dizer, no restante do Salmo, aí é uma exaltação à fidelidade de Deus, ao cuidado de Deus e à grandeza de Deus. No versículo 1 é interessante uma construção linguística, que na nossa tradução está: esperei confiantemente, mas aqui é uma ideia de redundância.
Esperei esperando, né? Aqui é uma redundância mesmo. Esperei esperando. Ou a gente poderia traduzir de outras formas, como a tradução livre: esperei tendo paciência, esperei aguardando, esperei convivendo com as lutas. Se a gente for entrar um pouquinho mais específico aqui no assunto, esperei esperando, ainda que as coisas parecessem assim um sinal de algum silêncio de Deus em não responder imediatamente às nossas inquietações. Bom, uma coisa nós sabemos, irmãos, todas essas expressões que a gente pode traduzir, esse esperei confiantemente, não era uma simples força de expressão de Davi, e nem um texto para ficar uma poesia bonita. Afinal de contas é um texto, era um hino cantado, porque o próprio título lá em cima diz ao mestre de canto. Mas aqui, irmãos, é uma experiência pessoal de Davi. E nessa experiência pessoal de Davi, que nós temos no Salmo 40, quando nós observamos aonde essa experiência o leva, nós podemos compreender que vale a pena esperar em Deus, que vale a pena confiar no Senhor. E para provar isso, do versículo 1 até o 3, nós temos 6 versos que provam esta certeza para nós, de que vale a pena esperar no Senhor. Você encontra um Deus que se inclinou, um Deus que ouviu, um Deus que tirou-me de um lugar, um Deus que colocou-me em outro local, um Deus que me firmou os passos, um Deus que me pôs nos lábios. Então veja que são verbos que denotam para nós a certeza de que vale a pena confiar e esperar no Senhor, vale a pena esperar esperando no Senhor, vale a pena descansar em Deus. E a Bíblia, irmãos, está repleta de homens e mulheres que esperaram no Senhor, homens e mulheres que esperavam concretização de promessas, outros que esperavam libertação, outros ainda que esperavam uma resposta de Deus, né? Um retorno de Deus. Por exemplo, podemos citar aqui o caso de Abraão, que durante 25 anos aguardou a vinda do seu prometido filho Isaque. Ou ainda posso citar aqui a vida de Jacó, que durante 14 anos viveu para pagar a dívida ao seu sogro por aquela mulher que ele tanto amava. Poderia citar Moisés, que só depois de 40 anos é que ele foi servir ao Senhor na libertação do povo de Deus em Israel. Poderia citar Davi, que depois de ser ungido como rei, ainda teve que esperar 15 anos para se tornar de fato o rei de Israel. E por fim, poderíamos até citar até a vinda de Jesus, que a Bíblia fala que foi na plenitude dos tempos, ou seja, numa espera em Deus do tempo indicado pelo Senhor. E sabe, irmãos, vivemos esse tempo tão desafiador, tempo de receios, tempo de medos, né? Há muitas pessoas que estão com medo de perder o emprego. Eu conheço alguns amigos que têm esta sensação de que de uma hora para outra podem ficar desempregados. A crise econômica que se agrava cada vez mais, uma parte da população dependendo de um auxílio emergencial para socorrer nas suas dificuldades, um tempo de incertezas, né? E pior ainda, o mundo que cobra cada vez mais, onde mesmo com tudo que está acontecendo, a competitividade ainda é extrema, ainda o mundo espera altas expectativas da gente, né? Principalmente aí do profissional liberal. E esperar, irmãos, não é uma coisa fácil. Quando a gente fala que tem que esperar alguma coisa, a gente já começa a ficar angustiado, né? Porque espera é uma coisa chata, é uma coisa desagradável, ninguém gosta de esperar, é entediante, né? Você vai ser atendido no médico, aí você fica ali na sala de espera, até o nome é assustador, né? Porque ali você passa 5, 10, 15, 1 hora, 2 horas, ou você vai numa fila de um banco, ou você vai em algum lugar que você está esperando a sua vez, ou você está esperando uma ação na justiça que corre há anos. Esperar não é algo tão fácil assim. E pior ainda, irmãos, quando no momento aí de avanço dessa nova variante do coronavírus, isso ainda tende a nos assustar ainda mais, a nos preocupar, a nos deixar em alerta, né? Aliás, o nosso hospital está em alerta, a nossa cidade está em alerta. As vagas hospitalares estão se esgotando. Porém, irmãos, tudo isso se torna menos penoso na nossa vida. Tudo isso pode se tornar menos aflitivo no nosso coração, quando nós sonhamos com o que há de vir. Quando nós conseguimos visualizar as coisas como Deus vê lá na frente, o que faz com que o nosso presente seja menos assombroso e menos difícil. E aí que eu digo, vale a pena esperar
no Senhor. E esses 3 versículos nos mostram aqui por que vale a pena esperar em Deus. E eu gostaria de deixar para você nessa noite essa palavra. Por que vale a pena esperar no Senhor? Por que vale a pena insistir nessa confiança em Deus? Por que vale a pena esperando pelo Senhor enquanto as coisas estão difíceis na nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, porque é no tempo da espera que Deus molda a nossa compreensão de quem Ele é e de quem nós somos. É porque no tempo da espera é que Deus molda em nós a nossa compreensão de quem é Deus e de quem somos nós. O salmista, ele inicia no versículo 1 aqui, ele se inclinou para mim. Essa palavra hebraica, inclinar, significa alguém que se estica para alcançar, alguém que está abaixo, ou alguém que se estende, alguém que se volta para alguém que está no nível abaixo. E aqui o texto mostra para nós que Davi estava convicto de que Deus é o Deus que se inclina, que se volta, que olha, que tem compaixão e misericórdia para alguém que está abaixo, alguém que precisa dele, que depende dele. Pessoas que se veem totalmente limitadas e até mesmo incapacitadas. Certamente a compreensão quando nós passamos pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas da vida, é de incerteza, de medo, de tristeza, de insegurança, de que aquela sensação que você não tem o que fazer e não tem a quem recorrer. Mas é nessas horas, irmãos, da espera, que a gente aprende a entender quem é Deus, e o que Deus tem a fazer, e o que Deus pode fazer por nós. E aqui o texto mostra que, mesmo assim como Davi, quando nós esperamos em Deus, a nossa ideia acerca de Deus muda, porque para muitas pessoas Deus é aquele ser que está distante, que está longe, que criou todas as coisas e sumiu daqui e nos deixou sozinhos. Mas agora Davi fala de um Deus que se inclina, um Deus que se volta para aquele que precisa dele, um Deus que se reveste de compaixão e misericórdia para os seus filhos. E aí, nesses momentos da espera em Deus, irmãos, que nós entendemos e começamos a conhecer que de fato Ele é um Deus compassivo, o que é a misericórdia de Deus, o que é um amor incondicional de Deus. E há tantas verdades na Bíblia sobre Deus, que nós chamamos de atributos de Deus, que a gente poderia citar vários deles, né? Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, é misericórdia, Deus é compaixão. Mas, irmãos, nós só conseguimos de fato entender o que são essas coisas acerca de Deus quando nós vemos Deus agindo em nosso favor com estas coisas. E é no esperar em Deus que nós aprendemos a conhecer mais ao Senhor e a olhar para nós mesmos e vermos o quanto nós somos dependentes dEle. Quando esperamos no Senhor, irmãos, nós conhecemos até mesmo os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sabe, irmãos, foi esperando no tempo de Deus que as convicções de Abraão sobre Deus mudaram, e ele então vai ser chamado de amigo de Deus. Foi também esperando aí o tempo de Deus que Jacó, que tinha o seu nome que significava usurpador, foi esperando no Senhor que ele vai se tornar agora Israel, que significa campeão com Deus. Foi também, irmãos, esperando em Deus que Jó, por toda a experiência que ele passou, e quando a gente observa Jó no capítulo 1, diz que era um homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal, ele se destacava na sua sociedade, e dá a impressão que é um crente perfeito, né? A pessoa, nós temos vários Jós na igreja, essa seria uma igreja abençoada, mas a experiência de Jó, essa espera de Jó no Senhor, vai poder dar a ele o privilégio de dizer assim, lá em Jó capítulo 42, no último capítulo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, quando passamos a espera em Deus, quando passamos situações e circunstâncias onde aprendemos a ter que esperar no Senhor e esperar que Deus nos ouça e Ele que se incline até nós, nós aprendemos a conhecer mais o Senhor. Foi esperando no Senhor que Jairo foi desafiado a esperar e confiar na palavra de Jesus, quando chegou a caravana da morte dizendo: olha, não atormentes mais Jesus, tua filha já morreu, vamos embora para casa. Jesus se vira aquele homem e diz: não temas, crê somente. Irmãos, é nas horas em que nós
confiamos e descansamos e entregamos a nossa vida na presença do Senhor, que nós começamos a entender e a compreender quem é o Senhor e quem somos nós, o quanto somos pequenos, o quanto somos limitados. E eu creio que esse momento da humanidade, da Covid-19, veio para provar à humanidade que não é o seu dinheiro, que não é o seu conhecimento, que não é o seu status, não é a sua influência que vai torná-lo imune de um vírus tão pequeno, mas nós entendemos que o quanto como humanidade nós somos totalmente dependentes do Criador, e nessas horas não há melhor a quem recorrer do que o Senhor e esperar nele. E Deus faz e trabalha em nós as nossas convicções acerca de quem Ele é e de quem nós somos. Mas o Salmo 40, irmãos, continua aqui, mostrando que Deus não apenas vai forjar as nossas convicções sobre Ele, sobre os que nos cercam também, né? A gente, nesses momentos, eu acredito que você aprende a valorizar mais algumas pessoas, a família. Começamos a dar valor muito mais às pessoas quando passamos por algumas dificuldades, aqueles amigos verdadeiros que na hora do aperto está lá para estender a mão. Nós aprendemos coisas sobre eles também, mas acima de tudo aprendemos sobre Deus e aprendemos sobre nós mesmos. Mas a segunda lição que o texto nos mostra que vale a pena esperar no Senhor, é de que, porque é no tempo da espera que Deus muda a situação que nós nos encontramos. É no tempo da espera é que Deus muda a situação que nós nos encontramos. No versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Davi aqui está descrevendo a sua condição passada, né? Certamente a gente poderia entender aqui o sentimento de Davi como num profundo abismo, né, do coração, da alma, e ele vai usar a expressão de um lago horrível, na nossa outra versão, num poço de perdição, né? Esse é o sentimento do coração de um homem, né? E aqui não é possível dizer exatamente o que estava afligindo Davi, mas certamente ele sofria de sentimentos que todos nós conhecemos, e é provável que todos aqui, ou a maioria de nós, já tenhamos experimentado ainda mais nesses tempos que nós podemos chamar de tempos estranhos, né? Quanto mais a gente tenta resolver algo, mais a gente afunda. Já passou por essa sensação? De quanto mais você quer resolver alguma coisa, parece que mais complicado a situação se torna. Você já se viu na situação em que você não podia fazer nada, apesar, quem sabe, de recursos, apesar da capacidade, até de dinheiro, até de um plano de saúde, você se vê numa situação de impotência, como se estivesse num atoleiro. É como se estivesse dizendo: tirou-me de um poço de perdição, de um lago horrível, de uma situação que parece que eu não conseguia sair do lugar, né? Ou naqueles momentos que a gente não nos vê aí incapacitados diante de doença, diante do desemprego, diante de tristezas, diante da depressão, ou situações, irmãos, que nos prendem e que nós não conseguimos sair. Ou seja, deixar de fazer alguma coisa que a gente sabe que deveria parar de fazer, ou quem sabe deixar de pecar em alguma área que a gente sabe que precisava deixar de pecar, ou quem sabe deixar de reagir de determinadas formas, ou de julgar, ou de criticar, ou de ser maledicente, e tantas coisas que parece que nós estamos num lugar afundando no atoleiro e dali não conseguimos sair. Mas o texto diz: Deus me tirou de um charco de lodo, ou Deus me tirou de um tremendal, de uma lama. Uma situação que parecia que agarra o pé, né? Não sei quantos já tiveram essa oportunidade. Uma vez me lembro fazendo um acampamento no Paraná, né? Temos aí o Du, que conhece bem lá no Paraná, e algumas regiões do Paraná, um barro, irmãos, que pega mesmo, né? E a gente chegou no dia de chuva numa fazenda, e você enfiava o pé e o pé afundava, e depois você não conseguia tirar o pé do lugar, você no máximo conseguia tirar o pé e o sapato ficava lá, o tênis ficava no buraco, porque aquilo te prendia, e você não conseguia, parecia que quanto mais você tentava andar, mais você ia descendo. Essa é a sensação que Davi está dizendo, e essa é a sensação que muitas vezes abate o coração em circunstâncias que parece que a gente não tem o que fazer. Mas aquele que espera, esperando no Senhor,
vai poder sentir Deus fazendo algo, vai perceber que é Ele quem vai agir, é Ele que vai mudar a nossa situação, é Ele que vai mudar a condição onde nós nos encontramos. E o versículo 2 termina: mas Ele colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aquilo que era escorregadio, aquilo que era que agarrava o pé, aquilo que não dava firmeza, aquilo que dava medo, agora se transforma em um lugar onde o Senhor me coloca como uma rocha e os meus pés sentem agora o chão. Talvez, queridos, diante das lutas, das enfermidades, das calamidades, dos medos, das ansiedades, os nossos passos, eles não são firmes, parece que a gente perde o chão. Já ouviu alguém usar essa expressão, né? Parece que eu fiquei sem chão. E é esta a sensação, parece que a gente não tem firmeza na nossa vida, no momento, naquilo que a gente tem, ou no futuro, ou nas promessas, ou nos planos econômicos, ou em pessoas, ou na família, ou em alguma coisa, ou um trabalho. Mas quando nós esperamos no Senhor, irmãos, nós teremos a experiência na nossa vida de ver Deus mudando a nossa condição, Deus nos tirando do lama e colocando os nossos pés sobre uma rocha. E essa é a promessa que está aqui, que o salmista vai sentir, essa rocha que é firme. Essa rocha firme pode ser na sua vida uma cura que Deus pode colocar na sua vida, pode ser uma intervenção de Deus em situações que parece que são improváveis, ou quem sabe um novo emprego, ou quem sabe também firmeza nas decisões, na confiança, na paz do coração, na paz de espírito. São as coisas que nós precisamos, irmãos, e não importa o tempo que a gente leve para que isso possa ser visto na nossa vida. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas na vida. E aí quando a gente olha situações como o apóstolo Paulo vivenciou lá em 2 Timóteo 4, quando ele diz que na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, ele estava sozinho, abandonado. Talvez se ele pudesse recitar um salmo, quem sabe Paulo teria escolhido aqui o Salmo 40 para dizer que ele se sentiu como um poço de perdição, num tremendal de lama. Mas o texto diz assim: antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Quando esperamos no Senhor, irmãos, Deus primeiro muda as nossas convicções, muda a compreensão que temos dEle e a compreensão de que temos de nós mesmos, e a gente passa a entender um Deus que se volta às nossas necessidades. Mas quando nós esperamos no Senhor, também nós vemos um Deus agindo em nosso favor, mudando as condições em que nós estamos vivendo, tirando os nossos pés da lama e Ele colocando os nossos pés sobre uma rocha. Foi essa a sensação que Elias sentiu quando fugia de Jezabel, e esta era a condição que ele vivia, num profundo lamaçal, e Deus firmou os seus passos. Sabe, meu irmão, minha irmã, mesmo quando você estiver convicto de quem é Deus, mesmo quando você está vivendo um momento de ousadia, de esperar no Senhor, porque isso é ousadia hoje em dia, né? Confiar em Deus, esperar em Deus, não é para qualquer um, mas para aqueles que querem realmente viver na presença do Senhor. Creia, irmão, que Ele de fato vai mudar a sua sorte e vai colocar os seus pés sobre uma rocha. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. O problema é que às vezes nós sabemos quem Deus é, mas às vezes nós não confiamos na ação de Deus, na capacidade de Deus de mudar a nossa condição da lama para um lugar de rocha. Por isso, meu querido, creia que enquanto esperamos em Deus, nós aprendemos que a cada dia, coisas novas sobre Ele, mas o Senhor também, Ele tem a capacidade de sarar a nossa terra, de sarar a nossa nação, de sarar a nossa cidade, que hoje se vê apenas com 6 vagas para internação, 2 vagas em UTI, e aí a gente pensa, né, e agora? Né? Quem pode fazer alguma coisa diferente de tudo isso? Não são os recursos humanos, irmãos, mas é quando nós esperamos no Senhor. É Ele que pode mudar a nossa condição, é Ele que pode mudar a nossa história. Por isso, enquanto aguarda aí o mover de Deus na sua vida, na sua história, vale a pena esperar no Senhor. E a terceira e última lição do texto do Salmo 40, por que vale a pena esperar no Senhor? Terceiro, porque é no tempo da espera, irmãos, que Deus muda a nossa disposição para enfrentar a vida. Porque é no tempo da espera
que Deus muda a nossa disposição para enfrentar a vida. Quero que você perceba a evolução das coisas aqui do salmista, né? Quando a gente espera em Deus, primeiro Ele muda o nosso conceito sobre Deus. Começamos a entender e conhecer mais o Senhor, saber quem Ele é e ver a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua bondade, um Deus que se inclina. Mas também quando esperamos o Senhor, podemos ver Deus mudando a nossa história, nos tirando do poço ali de lama e colocando os nossos pés sobre uma rocha. Mas aí entra o versículo 3 e diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora o que está mudando não é mais a condição que eu vivia, mas agora o que está mudando é a minha disposição dentro da minha alma. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós nos vemos indispostos até para adorar o Senhor em algumas situações da nossa vida. Às vezes nós reservamos vir à igreja, né? Hoje a maioria aí, com exceção nossa, nós privilegiados aqui nessa noite, né? Nós 6 privilegiados aqui, temos o privilégio de estar na casa do Senhor, mas muitas pessoas não vêm hoje, gostariam de estar, mas muitas outras, muitas vezes deixam de vir à igreja, porque naquele dia, eu não estou me sentindo bem, porque aconteceram uns problemas, e ele então assimila a adoração ao Senhor como sendo alguma coisa ligada àquilo que Deus faz. Irmãos, mas nós temos que adorar o Senhor mesmo quando existem ansiedades, frustrações, desânimos, medos, é porque são nessas circunstâncias que nós precisamos entender que vale a pena esperar no Senhor. O Senhor muda a nossa disposição para ver as coisas, Ele muda a nossa visão, o nosso entendimento, e Ele coloca nos nossos lábios, diz o texto, um novo cântico, uma nova canção. E aí eu lembro para você, Atos 16, está lá Paulo e Silas presos, eles estão acorrentados, presos, e ali então de noite, à meia-noite, começam a cantar e começam a adorar o Senhor, e aquela adoração vai libertar aquelas cadeias, mas muito mais do que libertar as cadeias, aquelas correntes, muito mais do que uma libertação física, aquele momento, irmãos, é uma libertação da alma, do coração daqueles homens, de medos, de receios, de dor, de tristeza. Naquele momento que muitos estariam murmurando e reclamando de Deus e dizendo: Deus me abandonou, está lá Paulo e Silas louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. É também essa expectativa no coração de Paulo quando ele escreve os Filipenses, e você vai encontrar ali várias vezes a palavra alegria. E Paulo, quando escreve Filipenses, está preso, ele está na cadeia, ele está com privações, ele está sem direito à liberdade de ir e vir, de escolhas na vida, mas assim ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí você se pergunta, como que alguém pode ter esta disposição no coração, ainda que esteja vivendo momentos difíceis? E aí a gente entende, aquele que espera no Senhor, o Senhor colocará em seus lábios um novo cântico, uma nova canção, e da sua boca sairá louvor e adoração ao Senhor, independente das circunstâncias em que vive. E quando fala em novo cântico, né, para os músicos talvez a gente pode olhar: nossa, Deus vai me dar um novo, vou virar autor, né, você virar compositor de músicas, pode ser também, mas é que é muito mais do que isso. O novo cântico aqui são os lábios, que são a nossa vida, aquilo que falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, uma vida sem murmuração, mas uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida sem palavras de amargura, que só sabe destruir a vida do outro, mas o Senhor vai dar uma palavra de bênção. É como Tiago diz, né? Como de uma fonte pode jorrar o que é doce, o que é amargo. Há uma canção do Sérgio Pimenta, se eu não me engano, muito antiga, que é impossível, a mesma língua que abençoa, amaldiçoa, não pode dar, né, o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. E aí a gente entende que o novo cântico daquele que espera no Senhor é aquele que tem palavras de um canto de esperança, de um canto de fé, de um canto de consolo para as pessoas. Eu aprendi há muitos anos, e já repeti isso muitas vezes aqui, vou repetir de novo, você vai cansar de ouvir isso, que quando Deus não muda a situação, Ele muda o coração. Deus faz isso. Quando Ele não muda a situação que nós estamos vivendo, você vai continuar enfrentando os problemas, mas Deus vai mudar o seu coração. A condição com que você vai encarar aquela situação vai ser diferente, vai ser outra. E é o que o salmista está dizendo nesse texto:
Quando a gente espera no Senhor, nós entendemos mais quem é Deus e quem somos nós. Quando a gente espera no Senhor, o Senhor muda a nossa condição, nos tirando da lama e colocando os pés sobre uma rocha. Mas quando a gente espera no Senhor, Ele muda até a nossa condição de vida para encarar os problemas e coloca em nossos lábios um novo cântico, uma nova canção. Irmãos, as lutas, as dificuldades, os desafios podem continuar lá e a gente vai ter que enfrentá-los, mas nós nos sentiremos que as coisas serão diferentes, porque a gente aprende a olhar as coisas como Deus as vê. Você já tentou olhar a situação da sua vida como Deus vê? Quando nós olhamos para algumas situações, a gente só vê problema, né? Como Deus vê essa situação? Será que Ele vê e fala, puxa, realmente o seu problema é grande e realmente você tem razão? Será que Deus diz isso? Qual é o nosso olhar para as coisas que nos acontecem? A nossa disposição é transformada. Paulo diz isso em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Coisa inexplicável vai acontecer naquele que espera no Senhor. E aí o texto diz, né, que a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, que não dá para entender, não dá para explicar. E talvez você já viveu isso, em um momento difícil, e alguém disse para você, mas eu não sei como que você consegue estar tão calma, serena, com essa cara aí de paisagem, né, quando tudo está caindo. Sabe o que é isso, meu irmão? É a experiência de quem espera em Deus. Quem espera em Deus, Ele muda o coração e coloca em nossos lábios um novo cântico. Ou ainda Filipenses 4:12, quando Paulo diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é para qualquer um, isso aqui não é masoquismo, isso aqui não é uma pessoa que gosta de sofrer, não, é um homem que entendeu quem é Deus, quem Ele é um homem que viu muitas vezes Deus mudando a sua situação, a sua condição, mas é um homem mais do que isso, que sabe que os seus sentimentos são modificados e a vida pode ser agora encarada de uma forma diferente. E aí Paulo vai nos brindar ainda em 1 Tessalonicenses 5:18, quando ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Geralmente a gente tem facilidade em olhar esse em tudo dá graças quando a coisa é boa, né? Quando a gente recebe aquilo que a gente espera, ou aquilo que a gente quer, ou quem sabe até que não espera, mas é algo que é bom. Mas quando as coisas não são tão boas assim na vida da gente, há uma grande dificuldade em dizer isso. A gente até nem quer olhar para o versículo, né? Parece uma afronta, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aqui não é nenhum texto de alguém que está dizendo, não, você tem que sofrer porque Deus gosta do seu sofrimento, não é isso. O que está implícito aqui é a vida de um homem que entendeu que Deus muda a nossa maneira de enxergar a vida, e quem espera no Senhor terá nos seus lábios um novo cântico, vai sentir um doce na boca, diferente do amargor que a vida pode trazer. Irmãos, nós somos incapazes, não apenas de resolver sozinhos os nossos problemas, né? E isso, o Covid-19 veio provar para todo mundo, né? Que ninguém aqui é imune a qualquer situação. Como também, irmãos, nós somos incapazes de mudar a nossa condição, de melhorar o nosso humor, e muito menos de melhorar a nossa disposição, né? Alguns até brincam, né? Quando eu acordo meio assim ruim, eu deito, durmo um pouquinho, depois eu tento acordar, ver se eu acordo melhorzinho, né? A gente não consegue mudar a disposição muitas vezes da nossa vida, irmãos. Por isso eu posso dizer com segurança, vale a pena esperar em Deus. Eu quero concluir a nossa palavra dizendo, irmãos, que esperar desafia a nossa paciência, desafia a nossa fé, desafia os nossos conceitos acerca do nosso Deus e acerca de nós mesmos. Quero dizer que esperar também é um tempo que Deus pode usar para trabalhar o nosso coração. Esperar em Deus é um trabalhar de Deus talvez para mudar as nossas convicções que nós temos sobre quem Ele é e quem nós somos. A Bíblia fala para que ninguém ache a si mesmo como superior aos outros, né? E de repente às vezes a gente se acha o máximo, a gente se acha aquele que pode resolver qualquer situação, a gente se acha com aquele que conhece todas as respostas, que tem solução para tudo. Aí quando nós nos vemos diante de uma situação como a gente vive hoje, a gente reconhece que sem o Senhor nós não somos ninguém, que a nossa sabedoria não é nada, que o nosso dinheiro é poeira, que a nossa justiça de fato é trapo de imundície. E a gente entende quem é o Senhor e quem somos nós de verdade. Quando esperamos no Senhor, irmãos, é o trabalhar de Deus na nossa vida para mudar a nossa condição diante de tudo que nos aflige.
Aí é como se Deus falou: agora você entendeu quem eu sou? Você entendeu quem é você? Bom, agora é a minha vez de mostrar a você que quem te tira da lama sou eu, quem te coloca na rocha sou eu. E finalmente, irmãos, quem espera no Senhor sabe que Deus pode estar trabalhando para mudar a nossa disposição de como a gente vê as coisas, de como a gente se sente diante das coisas. Talvez amanhã, se você tiver um trabalho presencial, você vai encarar os mesmos problemas, né? Talvez amanhã você vai ter os mesmos desafios, as mesmas contas, os boletos talvez vão estar lá ainda, mas quando a gente espera no Senhor, a nossa disposição para encarar essas coisas muda tudo. Deus muda tudo em nossas vidas. E a base desse texto, irmãos, é o Senhor. A causa principal é o Senhor. Davi, qual foi a parte dele? Somente esperar e clamar ao Senhor. O resto foi a ação de Deus. E aí você tem todo o Salmo 40, que fala de um homem que clama e um Deus que responde. Um homem que proclama, um Deus que dá sinais da sua presença. Um homem que convida as pessoas para se alegrar no Senhor, e um Deus que age em favor dos seus filhos. E assim é a tônica de todo o restante do Salmo. O resultado, irmãos, da espera fará com que muitas pessoas glorifiquem a Deus. Olha o que diz aqui o versículo, né? Lá no final, quando ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmãos, por que Davi terminou com esse termo? Eu sou pobre e necessitado. Porque um homem que viu quem ele era e quem é o Senhor. Porque foi um homem que percebeu que quem tira da lama e coloca a rocha e firma os pés é o Senhor que cuida de mim. Porque é um homem que agora tem nos seus lábios um novo cântico, não de murmuração, mas de adoração. E ele termina dizendo: tu és o meu amparo e o meu libertador. Quando esperamos no Senhor, irmãos, as pessoas verão o que Deus pode fazer. Versículo 3 diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Além de Deus trabalhar na sua vida, abençoar a sua vida, sabe o que você vai ser? Você vai ser instrumento nas mãos de Deus, porque através da sua experiência, as pessoas também conhecerão melhor o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que nesse tempo de tanta incerteza na nossa existência, um ano que já se estica para 2 anos, né? Então, daqui a pouco dá 1 ano e meio, e ainda a gente está lutando com isso, mas é uma situação em que Deus já sabia, não há nenhuma novidade para o Senhor nisso tudo. Deus já sabia que isso tudo nós enfrentaríamos, mas a nossa esperança, irmãos, como disse no início desse culto, não está em nós mesmos, não está em homens, não está em projetos humanos, não está em vacinas, nem remédios, mas a nossa esperança é o Senhor. Vale a pena esperar nele, confiar e descansar nele. Amém. Que Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor mais uma vez e após recebeis a bênção do Senhor também. Pai bendito, nós queremos te agradecer, te louvar, te render todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque o Salmo 40 é uma experiência de um homem como nós, com as suas inquietações, com os seus medos, os seus receios, e certamente Davi passava por algo muito próximo ao que muita gente tem sentido nesses últimos dias, semanas e meses. Mas Senhor, obrigado, porque vale a pena esperar em Ti, e o Senhor nos mostra isso. Obrigado, Senhor, porque quando esperamos no Senhor, o Senhor se revela a nós, o Senhor se mostra a nós, o Senhor mostra a Tua face, mostra os Teus atributos, e a gente consegue entender e ver a Tua misericórdia que se renova todos os dias, a Tua compaixão em tomar-nos pelas Tuas mãos, o Teu amor incondicional, mesmo quando erramos, mesmo quando fazemos aquilo que não é bom aos Teus olhos. Obrigado, Senhor, porque quando esperamos no Senhor, isso vale a pena. O Senhor muda a nossa condição, muda a nossa realidade. O Senhor tira os nossos pés da lama, do atolado, daquilo que parece que não sai do lugar, que enrosca a vida. O Senhor nos coloca os pés sobre uma rocha e nos dá firmeza nos passos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua fazendo isso nas nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor também, quando esperamos em Ti, o Senhor muda a nossa disposição
para enxergar a vida, para contemplar as coisas e para entender que jamais o Senhor nos abandonará e nos deixará órfãos e nem à mercê das lutas e das dificuldades e dos problemas e dos anseios dessa vida. Obrigado, porque o Senhor muda o nosso coração, e mudando o nosso coração todas as coisas serão diferentes. Agora, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, dos que estão aqui, dos que estão nos seus lares, daqueles que ainda vão assistir esta mensagem, ouvir esta mensagem. Que a graça do Senhor alcance essas vidas, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre nós, e que nós jamais deixemos de confiar e de esperar pelo Senhor. Pai, Tu sabes o quanto a nossa fé tem sido desafiada, quantas vezes somos desafiados a abandonar aquilo que cremos, a confiar em homens, em coisas, em nosso próprio conhecimento, em nossas próprias propriedades, nos bens que o mundo oferece. Mas, Senhor, ajuda-nos a confiar cada vez mais em Ti, nos apegarmos ao Senhor e sermos, como a Tua palavra diz, ser fiel até a morte, Pai. Obrigado, Senhor, porque o nosso consolo está no Senhor, a nossa esperança está em Ti. Graças Te dou por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos, quero agradecer a equipe que está comigo aqui, né? Que nesse tempo de pandemia ainda deseja servir ao Senhor, que Deus os abençoe. Também agradeço aqueles que nos acompanham, os nossos membros da nossa igreja, você também que nos assiste nesse momento, que vai assistir amanhã, quem sabe depois, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. A Igreja Presbiteriana de Lençóis Paulista está com as portas abertas nesse sentido, agora pelas redes sociais. Se você precisar de uma oração, deixe aí registrado, encaminhe o seu pedido e acompanhe também as nossas atividades, são sempre divulgadas também nas nossas redes sociais. Agora temos até transmissão pelo Instagram, isso, né? Também temos, além do Facebook, o YouTube e Instagram também, 3 canais aí para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis.